Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, muito Flamengo. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, ontem o jogo foi terrível, o Flamengo muito mal na partida, mas alguns jogadores não estavam bem fisicamente. A gente também tem a questão, né, dos desfalques por suspensão. Mas o time B já jogava mais ou menos assim, mas não tem o Lázaro também ali. Bem, cara, é diferente. O time tá diferente, não tá jogando bem o time B agora, e a gente não utilizou, né, os principais jogadores na partida ontem, alguns dos principais jogadores. O Arrascaeta também, que vocês vão ouvir o Dorival aqui também falando, tem algumas dificuldades. Bem, eu só queria aproveitar esse momento, a gente vai falar de mercado da bola também. Meio-dia a gente tem o Papo Reto no canal do Benja. O pau vai quebrar com certeza, porque eu tô muito de saco cheio dessa história toda aí de todo mundo contra o Flamengo, contra tudo e contra todos, né? Os caras falando que, até inventando que o gol do Flamengo não era legal, que foi gol do VAR, e por exemplo, o UOL, a chamada do UOL é absurda, né? Com gol validado pelo VAR. É sempre assim. Eles não falam do empate, eles falam com gol validado pelo VAR, Flamengo arranca empate. É vergonhoso. E outra coisa, né? O próprio Rodrigo Matos do UOL, a gente vai falar aqui, ele confirma que o lance foi normal, né? Então é desnecessário, são chamadas aí desnecessárias. Pessoal também querendo partir como se o Flamengo... o VAR tá aí para corrigir os erros. E dessa vez o Flamengo teve um erro corrigido. Graças a Deus. Graças a Deus, porque muitas vezes não são corrigidos. Muitas vezes não são corrigidos. Eu quero lembrar você que tem o QR Code aí da GoCase, ó, tô abrindo aqui para mostrar para vocês. E você tem aí, cara, são produtos licenciados do Flamengo. A GoCase, ela faz, olha só, a camisa do Flamengo, a número 1, a jogo 1, olha que top. A capa, né, que você pode utilizar da GoCase, tá? E também, aqui, tem essa aqui também, ó, Paparazzo, né? Olha que top. Aqui, ó, também, ó, Paparazzo, camisa 10. São personalizadas, você pode colocar o seu nome, você tem desconto na compra quando você compra a partir de 2 capas, já tem uns descontos bacanas aí, umas promoções bacanas, e você tem o desconto Gol Paparazzo, GO Paparazzo, você está vendo aí, né? Então você pode aproveitar para garantir. Também você tem desconto na Outsider Tours para garantir aí a sua viagem para Guayaquil, né? Tem promoção aí do Paparazzo Rubro Negro para você viajar pelo mundo, qualquer lugar, Copa do Mundo, o que for, viagem pela Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, você pode utilizar o desconto do Paparazzo na Outsider Tours. Então, lembrar você também que o link fica aí no chat fixado e no comentário fixado, tanto da GoCase quanto da Outsider Tours. Bem, a gente ficou agora a 9 pontos do Palmeiras, faltando 12 rodadas. O Flamengo precisa de 3 derrotas do Palmeiras. O Palmeiras, que no brasileiro não perde, né? Perdeu na Libertadores, mas no brasileiro ainda não perdeu. Tá sem o Rafael Veiga até o final do ano, mas em compensação tem 12 jogos, onde pelo menos 4 ou 5 desses jogos são dificílimos. Tem que acreditar, né? E, inclusive, o Léo Pereira, após a partida, ele que foi um dos 2 melhores em campo, ele e o Davi Luiz, ele falou o seguinte: o campeonato está aberto, a gente vai tentar buscar, são 3 jogos, se eles tropeçarem em 3 jogos e a gente ganhar, a gente chega neles. O mais importante é chegar a 3, 4 pontos deles, 5 pontos, faltando poucas rodadas, aí você bota a pressão, né? O resto depois a nação cuida do resto. Vamos continuar tentando buscar o Palmeiras, né? Então, pensar que tem 6 pontos atrás, pensa que tem 6 atrás, tentar tirar esses 6, faltando 2 rodadas. Em 10 rodadas tentar tirar esses 6, faltando 2 rodadas, com 3 pontos atrás, o Flamengo com mais vitórias buscar o Palmeiras, né? O Palmeiras pegando o Inter na última rodada. É isso. O importante é na última rodada ser o time que tem mais pontos, né? Também passar para vocês aqui o Rodrigo Matos falando do Léo Pereira, que foi justamente quem decidiu o jogo pro Flamengo, o empate, né? Léo Pereira não encosta no goleiro. Se olhar a imagem, não tem nem toque.
O árbitro não ver isso na correria, vai lá. Especialista com imagem na frente, dizer que é falta é muito bizarro. Ele reclamando da Fernanda Colombo. Foi um absurdo ela que é especialista, né, comentarista de arbitragem, falar essa besteira, né? Tanto que o juiz vai no VAR e muda a decisão. Pois é vergonhoso, né? E a gente teve também o goleiro Tadeu, né, reclamando do lance marcado para o Flamengo. O cidadão que está no VAR, a gente conhece muito bem, sempre prejudica o Goiás e o Flamengo não. A bola estava em minha posse, sua posse, a bola estava no ar e o Léo Pereira toca com a cabeça. Ele, o árbitro, disse que marcou a falta e estava esperando o VAR, mas deixou o lance correr, justamente para dar uma interferida e favorecer a equipe deles. Ou seja, cara, eu vou falar uma coisa para vocês. É surreal, é surreal. O goleiro sabe que ele não... Ele sabe que ele não sofreu falta, que ele estava ali na jogada, a imagem mostra claramente, e ainda tem gente com coragem de reclamar. É vagabundagem reclamar de um negócio desse, né? Tem que ser muita vagabundagem reclamar de um lance como esse, né? Chororô de um lance desse, né? E o Goiás botou pressão na arbitragem, o árbitro mesmo, pela pressão que o Goiás fez desde cedo ontem, o árbitro mesmo invalidou isso, porque esse gol não era nem para ter ido pro VAR. Nem para ter ido pro VAR, tá? O Paulo Souza, eu ia falar que o Paulo Souza é que atrapalhou o Flamengo nessa reta final aí do Brasileiro, porque entrega, né, o Dorival quando chega já perde pro Inter porque ele nem treinou o time. O Flamengo na verdade tinha 10 pontos mais ou menos em relação ao Palmeiras e hoje está com 9. Então a campanha que o Paulo Souza fez no Flamengo foi péssima. A campanha que o Dorival fez, ele não perdeu, na verdade. Ele tá fazendo uma campanha de time campeão. Tá invicto, cara. O Flamengo tá invicto a 18 jogos. Não no Brasileiro só, no geral, mas o Flamengo tá invicto. O Flamengo não perde. Mesmo hoje empatou. Então a campanha do Dorival Júnior é muito boa, né? E o Dorival falou também no pós-jogo, na coletiva, o seguinte: para mim foi normal. Na minha opinião, ele teria que ter confirmado o gol e depois ter visto. Exatamente. É isso que é inacreditável. Ele tinha que confirmar o gol e depois ter visto se teve algum problema ou não. Tanto que a nossa reação foi de espanto com tudo que aconteceu. Não vou falar sobre arbitragem, mas acho que não está satisfazendo nenhuma equipe do Campeonato Brasileiro. Ele não poderia ter anulado o gol. Ele tinha que ter validado o gol e ter ido revisar no VAR, tá? A verdade é essa. Então a gente vai falar aqui também, vai trazer aqui a coletiva do Dorival, a zona mista com o Thiago Maia. Tem muita coisa para mostrar para vocês. Eu só queria trazer um pouquinho aqui do mercado da bola e falar da atitude aí. Tem um ou outro veículo aí publicando matéria falando que olha só, eu achei isso absurdo, né, que as escolhas e tudo mais, né, do Dorival. Olha a matéria: a atitude do Flamengo causa incerteza sobre permanência de Dorival Júnior para 2023. Cara, é surreal isso. É surreal isso. Aí olha só, o Jorge Nicola, né? Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com o Edson Codó, que é empresário do Dorival faz bastante tempo. E até esse momento, ninguém do Fla procurou o empresário para tentar uma renovação de contrato. A frase do empresário do Dorival é a seguinte: por enquanto, ninguém nos procurou para uma renovação de contrato. A expectativa de... Cara, isso é surreal, cogitar isso aí. O trabalho dele é maravilhoso. O trabalho do Dorival é maravilhoso. Óbvio, teve algumas escolhas erradas, mas o trabalho dele é maravilhoso. Isso é uma covardia. É uma covardia falar nisso, até porque o Braz, em participação aqui no canal, no nosso podcast, o Podpapa, ele falou que faz parte do planejamento deles o Dorival continuar, né? E ele tem também uma outra expectativa com o Rodinei. Se o Flamengo ganhar a Libertadores, ele vai virar para o Rodinei e falar assim: ó, não vai disputar o Mundial. Então, o Dorival mesmo, o contrato dele deve acabar e o Flamengo deve renovar para ele ir para o Mundial. Então, cara... chega a ser absurdo isso aí, né? É óbvio, o Flamengo precisa chegar ainda lá, precisa ganhar a Libertadores, mas é absurdo esse tipo de pensamento.
O Renato Maurício Prado questionou o rendimento do Cebolinha no Flamengo. Virou um novo Luan, né? O Renato falou o seguinte, ó. Marinho e Cebolinha, que... Deixa eu ver se foi esse aqui do Renato. Foi. Marinho e Cebolinha, que muitos dizem que seriam titulares em 90% dos times, não jogaram nada. Marinho até teve uma centelha em outros jogos, mas o Cebolinha é uma coisa desanimadora. Foi um grande reforço, teoricamente, do Flamengo na janela e não joga nada. Não tinha jogado nada no Benfica e não está jogando nada no Flamengo. Será que o Cebolinha é o novo Luan, que foi eleito o melhor jogador da Libertadores de 2017 e não jogou mais nada? O Cebolinha foi considerado o melhor jogador da Copa América em 2019 e não jogou mais nada a partir daí, né? Então, muitos torcedores do Flamengo concordando que a contratação do Cebolinha, e detalhe, né? O Flamengo vendeu o Michael, que era ídolo da nação, arrebentava por 8 milhões de dólares e contratou o Cebolinha por, se não me engano, 16 milhões de euros. É muita grana, né? E é uma situação aí que gera essa pressão aí, né? Ele chegou tem pouco tempo, a gente espera que se recupere e comece a jogar a bola. O Bola VIP trouxe que Simeone deu start, o Atlético de Madrid monta a operação por xodó do Flamengo na Libertadores, enviou olheiros ao Brasil. De acordo com o portal... e é o João Gomes, tá? De acordo com o portal Sou Rubro-Negro de Coração, o Atlético de Madrid enviou olheiros ao Brasil para acompanhar a partida do Camisa 35 contra o Vélez Sarsfield, com a vitória de 2-1 diante dos argentinos, garantindo decisão na vaga na final da Libertadores. Os espanhóis teriam se impressionado ainda mais com o potencial de João Gomes, que já era observado pelo scout do técnico Diego Simeone. O Manchester United de Erik ten Hag é outro apreciador do meio-campista rubro-negro que tem contrato até dezembro de 2025. E lembrando que o Marcos Braz falou que com certeza vai valorizar o jogador, mas deve incluir mais um ano aí de contrato até 2026 para renovar e valorizar o atleta, né? Ele falou aqui no nosso canal também. Olha só, as conversas por renovação de João Gomes no Ninho, o Bustão estagnadas. Não, o Marcos Braz já falou sobre isso, né? Já que o jogador deseja receber 300 mil mensais para assinar um novo vínculo. Recentemente, 2 ofertas da direção do Mengão foram recusadas pelo staff, mas o Braz já falou que vai aceitar aumentar o salário do jogador, tá? Então não tem esse problema esse problema vai ser resolvido. Agora, há o interesse sim, né, de equipes de fora. Isso aí a gente já sabia, inclusive o Flamengo já negou algumas propostas do futebol árabe, inclusive, né? Então é uma situação aí que a gente sabe que é inevitável. Também teve uma matéria aqui que o Davi Luiz toma atitude importante sobre o seu futuro no Flamengo e aguarda a resposta da diretoria. Até onde eu sei, ó, o Davi quer continuar no Flamengo, gente. Essas matérias aí, o Davi quer continuar no Flamengo, né? A decisão dele que eles falam aqui é que ele quer continuar no Flamengo, beleza. É o Flamengo que vai decidir essa questão da renovação. O Marcos Braz já falou também, cara, quanta coisa, né? Utilizaram aqui, inclusive, ó, entrevista ao Paparazzo Rubro-Negro, beleza, o Davi é muito importante, não só na defesa, mas no dia a dia do grupo, com os jogadores mais novos. Ele é muito respeitado e muito duro, ele cobra, questiona, não só dos jogadores, é uma pessoa muito importante. Então, é o que eu falava, não, Davi Luiz já bateu o martelo, quer continuar no Flamengo e está aguardando aí a proposta de renovação do clube, tá? Também falar sobre a questão do estádio, que a Caixa, segundo o Rodrigo Rangel, né, da coluna do Metrópolis, Caixa espera pelo Flamengo para avançar em negociação sobre o estádio próprio. O clube precisa correr para responder aos questionamentos da empresa encarregada de fazer o estudo de viabilidade que pode definir o negócio, tá? A bola agora está com o Flamengo na negociação com a Caixa Econômica Federal, para a aquisição do terreno onde o clube quer erguer um estádio próprio na região do centro do Rio, ali no gasômetro. A coluna apurou que o processo avançou no mês passado, quando o Vinci Real Estate, gestora imobiliária encarregada de produzir um parecer sobre o negócio,
enviou ao Flamengo uma série de questionamentos sobre o projeto. Agora é o Flamengo que terá que correr se quiser que o processo ande rápido, disse sob reserva uma fonte da cúpula da Caixa que acompanha a negociação muito de perto, né? A empresa, uma das maiores empresas, essa 20 Partners, né? De investimento do país, foi apontada como o agente independente que apresentará à Caixa um estudo de viabilidade do projeto, tá? Esse estudo será submetido na sequência às instâncias do banco que poderão finalmente dar sinal verde para a transação. É por isso que quanto maior for a velocidade do Flamengo ao responder os questionamentos, mais rápido o processo pode avançar, tá? Brasília vê com bons olhos o governo federal, o terreno antigo do gasômetro tem de 116 mil metros quadrados, pertence ao Fundo Imobiliário Porto Maravilha, que é controlado pela Caixa. O governo federal apoia, o BRB também quer fazer parceria, BRB quer comprar o naming rights, a gente já conversou com o presidente do banco BRB, tem um projeto aí envolvendo já o estádio. Então, a gente teve o Marcos Braz cravando que o Flamengo vai construir o estádio, que o Landim vai fazer isso, e que o estádio vai ser para mais de 100 mil pessoas. E aí, então, a gente tem aí essa informação, né, que o Flamengo, a Caixa agora aguarda o Flamengo, né, já a Caixa Econômica dá um passo e aguarda o Flamengo para definir a venda do terreno. Então, o Flamengo agora é que tem que dar o próximo movimento, a Caixa já participou, já fez a sua participação e a gente torce que isso se resolva o mais rápido possível. Então eu chamo aqui agora a coletiva de imprensa do técnico Dorival Júnior, na sequência a zona mista do Thiago Maia e depois o nosso react, né, do empate do Flamengo. A gente aqui mostra ganhando, perdendo, empatando, a gente mostra. Você vai acompanhar o react do paparazzo rubro-negro. A falta de um homem de referência hoje no ataque atrapalhou o time? Eu acho que não que atrapalhou, né? Mas com certeza ali o Pedro, até o próprio com o Gabi também, ajuda bastante. A gente fala que o Pedro é nosso desafogo, né? Apertou, a gente está para frente. Ele está lá na frente para fazer a parede, que ele sabe, é o que sabe fazer de melhor. Mas a gente sabia da dificuldade que a gente ia receber aqui, né? Um calor imenso, o campo bom, porém pesado. Né? O Goiás também é um time que evoluiu bastante no segundo turno. A gente respeitou, jogamos de igual para igual. Né? Infelizmente não foi o resultado que a gente esperou, mas a gente também não perdeu, que é o que importa. Thiago, sobre você, 80 passes, apenas um errado. Eu sei que não é só a tua função, só acertar passe, mas além de tudo, muito bem no combate. É teu melhor momento no Flamengo, é teu melhor momento na carreira. Como é que você avalia esse teu crescimento tão grande ultimamente? Eu tava nem sabendo disso, então eu fico feliz, né? Fico feliz, com certeza, sem dúvida, a minha melhor fase no Flamengo. Né? Espero estar evoluindo, né? Como eu falei naquele dia no Twitter, né? Que estava triste por estar errando várias coisas, mas graças a Deus eu venho evoluindo, venho treinando bastante. Com certeza que a chegada do Dorival também é um cara que me conhece muito. Né? Já falei várias vezes, quando ele chegou, ele falou que queria o bem, fisicamente bem, que as coisas iam acontecer e está acontecendo, graças a Deus. Thiago, a postura do árbitro hoje muito parecida da semana passada, picotando muito o jogo, parando muito o jogo. Queria saber, assim, de vocês jogadores, se isso vai irritando, vai cansando o jogador durante a partida. No final do jogo a gente via muito jogador perturbando, enjoado a situação toda aí. Cara, é até difícil de falar, que tudo que a gente falar talvez pegue uma punição, ou sai como errado, ou sai como uma desculpa, né? Mas acho que foi a primeira vez que eu vi na minha vida ele dar um impedimento no tiro de meta. Acho que isso não existe, né? Mas tudo bem, né? Mas, como você falou, né? Tem vários jogos que vem acontecendo, né? Mas espero que isso possa melhorar, né? Sabemos da arbitragem do Brasil, né? Então, que eles também revêem os vídeos, também como a gente vê os vídeos, que a gente tem que melhorar, onde tem que acertar, e que eles possam ver também e não errar mais da forma que erraram hoje. Thiago, o Flamengo enfrenta o São Paulo, quarta-feira, jogo decisivo, né, pela Copa do Brasil. O São Paulo conseguiu reverter um placar contra o Atlético Goianiense. Queria saber como é que está a cabeça de vocês, né? Como é que o elenco está preparado para esse confronto aí que pode chegar à segunda final. Cara, pra gente tá 0 a 0, são 90 minutos, né? O jogo lá já foi bastante difícil, mas graças a Deus as chances que a gente chegou na frente, a gente finalizou, fizemos gols. Né? A gente vai respeitar ao máximo o São Paulo, mas a gente está em casa com a nossa torcida, né? Esquecer essa vantagem, né? Não pode se acomodar nela, e ir para cima e conseguir a classificação que importa. Né? A gente já está numa final, né? Se Deus quiser ir
fazer uma boa partida e sair com a vitória para estar em outra final também. São agora 9 pontos que separam o Flamengo do Palmeiras, o time caiu uma posição na tabela. Como é que fica, assim, na cabeça do jogador, faltando 12 rodadas para o final do Brasileiro, com o torcedor, às vezes, deixando já de acreditar na competição? Cara, a gente vai até o final, né? Eu acho que já teve anos atrás, o Flamengo também tinha muitos pontos atrás e conseguiu reverter, né? Muito difícil, mas nada é impossível, né? A gente vai lutar até o fim, a gente peça que a torcida também, né, nos ajude, sabemos que é muito, muito, muito bom quando eles ficam do nosso lado, né? Mas a gente vai em busca, né? Sabemos da dificuldade que vai ter pela frente, mas a gente vai continuar lutando, não desistir não. Última pergunta. Eu sei que é difícil para vocês, como jogadores, comentarem esse tipo de crítica que às vezes alguns torcedores fazem do revezamento da equipe quando o resultado não vem. Como é que você vê essa estratégia que o Dorival e a comissão adotou para poupar alguns jogadores no Campeonato Brasileiro, focando nas Copas, chegou uma final, tem boa chance de chegar a mais uma também. Como é que vocês, como jogadores, quando leem alguma coisa, quando ouvem sobre esse assunto, se comportam ou reagem assim, em relação a essas críticas que existem? A gente, particularmente, a gente não dá ênfase para essas críticas, né? O nosso time vem evoluindo muito bem, tanto um time quanto o outro, né? O Dorival acredita demais, tanto numa quanto na outra, né? E a gente está bem feliz com o desempenho das duas equipes, sabemos que cada jogo é um jogo diferente, tem Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, mas a gente está confiante, a gente tem treinado bem, a gente tem o entrosamento, que é o que não tinha, que hoje tem bastante, tanto numa equipe quanto a outra. Eu acho que para alguns jogadores também é fundamental o descanso, né? Sabemos que é muitos jogos aqui no Brasil, né? Mas a gente está indo bem, né, nas 3 competições, que a gente possa não podemos desistir. A gente vai até o final lutar pelas 3 competições, que é isso que o Flamengo merece. Desempenho do time hoje também já projetando mais uma decisão na quarta-feira, por favor. Olha, eu acho que foi um jogo assim, nós procuramos fazer e trabalhar da maneira correta, enfrentamos uma marcação muito forte, não tivemos a dinâmica de troca de passes que nós sempre tivemos e demonstramos na maioria dos jogos. Com isso, é natural que você, quando chegava à frente do gol adversário, eram jogadas muito forçadas, e você forçando a jogada, principalmente por dentro, você dava possibilidades para a equipe do Goiás retomar essa bola, e na retomada usar a sua transição, que ela sempre foi muito forte, um ponto de desequilíbrio na maioria dos jogos. Eu sinto porque nós não tivemos essa paciência, né, de trabalharmos bola na frente da área adversária, invertermos o lado do jogo, para que daí sim houvesse uma infiltração, uma penetração. De modo geral, nós tivemos um comportamento muito bom, defensivamente, nosso meio-campo muito bem postado, mas em termos de criação, hoje, realmente, nós tivemos dificuldades em razão, principalmente, desse quesito que eu falei. Dorival, boa noite. Rafael De Angeli, TV Globo. Primeiro, eu queria te perguntar a sua impressão, sobre 2 assuntos específicos. A sua impressão sobre o lance do gol de empate, se no momento ali, se você teve a oportunidade de rever o lance também, o que você achou que foi aquele choque, né, entre o Léo Pereira e o Tadeu, que acabou resultando no gol de empate? E segundo, sobre as alterações, se as alterações surtiram o efeito que você esperava. E especificamente se o Everton saiu porque já era algo programado para ele não jogar um tempo maior, né, pensando nos próximos jogos pela frente. Começar pelo Everton. O Everton foi valente e guerreiro hoje, porque ele teve uma indisposição grande no hotel e talvez nem entrasse em campo. Mesmo assim, ele suportou 60 minutos. Talvez tivesse que tirá-lo até um pouquinho antes, mas um jogador desse nível, você quer tê-lo o máximo possível em campo. E o que ele conseguiu suportar foram esses 60 minutos que foram importantes, mas não havia como deixá-lo juntamente com o Arrasca, porque a condição dele não favorecia muito. Olha, de um modo geral, a entrada de cada um, ela contribui de uma maneira ou de outra, ela melhora em muitos momentos, ela melhora alguns quesitos, outros não. É um fato natural, porque você tem que ter uma adaptação rápida a uma situação que esteja acontecendo. Eu abri do lado o Rodney, porque ele tem essa característica de poder partir para cima, né? De ser importante em jogadas que ele venha com bola dominada.
e com isso, fazendo uma dobra juntamente com o Matheus, nós poderíamos estar reforçados, como aconteceu, no sentido defensivo muito bem, e ofensivamente ele poderia ter uma possibilidade em aberto, porque ele tem um 1 para 1 muito agudo, né? O Marinho tentou trabalhar pelo lado, vinha com a bola por dentro e nós precisávamos dessa bola um pouquinho mais de fundo. Foi o momento que também entraram o Matheus e o França e deram uma mobilidade um pouco maior à nossa equipe. Eu acho que aí sim foram importantes. E no mais, assim, de um modo geral, a equipe se comportou relativamente bem, não com a criatividade que nós sempre tivemos, porém um jogo que nós temos que entender também que foi um jogo muito difícil, muito complicado de se jogar, as duas linhas adversárias muito próximas, não dando espaço para que tivéssemos criação, e isso aí acabou comprometendo um pouco o nosso rendimento ofensivo. Olha, para mim foi normal. Na minha opinião, ele teria que ter confirmado o gol e depois visto se teria um problema ou não. Tanto é que a nossa reação foi de espanto na hora, com tudo que aconteceu. Mas tranquilo, vamos em frente. Dorival, boa noite. Fred Gomes, Dorival, queria te perguntar assim, em relação ao posicionamento do Vitor Hugo. Eu acho que ficou claro, não sei para você, que o Flamengo sofreu por falta de referência também ali na área. Queria saber se você tinha a ideia de tê-lo um pouquinho mais à frente, porque a gente viu ele voltando muito para construir por dentro. E assim, te perguntar também em relação à arbitragem, porque você sempre foi um profissional muito contido, muito educado, e hoje eu vi você até saltando numa bola que o Vidal lançou e o juiz mandou voltar, ele mandou voltar alguns lances. Teve essa... Como é que vocês tiveram a impressão, o banco do Flamengo ali em relação à arbitragem? E mais uma vez, lembrando a questão do Vitor Hugo, questão de referência, por favor. Olha, o que nós queríamos com o Vitor é uma característica que ele tem. Ele sai bem da marcação, ele flutua muito bem e, ao mesmo tempo, ele se faz presente na área. O Vitor tem essa característica. Como nós trabalhamos com o Matheus muito pouco tempo, em razão da saída do Lázaro agora, praticamente em cima, eles estavam disputando finais de competição. O Matheus, o França, o Peterson, enfim, eles estavam em finais de competição, então eles trabalharam muito pouco com a gente. Eu achei muito arriscado naquele momento já entrar com o Matheus, já que ele havia feito poucos trabalhos. A característica do Vitor, ela poderia ter preenchido, desde que nós conseguíssemos chegar pelos lados do campo, como sempre chegamos, com jogadas de combinação, e aí sim o Vitor seria importante, porque ele tem cabeceio, ele tem definição, ele bate muito bem, ele protege, ele escora, ele segura, ele sustenta. É um jogador que tem tudo para que também possa, de repente, em uma necessidade, se estabelecer nessa função. Mas acabou não acontecendo como pensávamos, o que eu falei anteriormente. O Goiás tinha duas linhas muito próximas, estavam muito difíceis de serem infiltradas. E com isso nós transitávamos bolas, não tínhamos a paciência suficiente e procurávamos uma jogada por dentro, que era onde eles estavam muito bem congestionados, muito bem armados, muito bem posicionados, e a partir dali uma retomada de bola passava a ficar um jogo a caráter daquilo que eles sempre fizeram. Então, nós tínhamos que ter muito cuidado com isso. No segundo tempo, nós melhoramos esse trânsito de bola na frente da área adversária, porém não fomos tão agudos quanto já fomos em outros momentos. E com isso, deixamos de ter as jogadas em quantidade que nós sempre fizemos com outros adversários, e com isso seria talvez, e o diferencial do Vitor seria mostrado nesse sentido. Se as bolas chegassem pelos lados e houvessem os cruzamentos, com as infiltrações, as movimentações e a presença do Vitor aí sim lá dentro. Como nós não tivemos essas jogadas pelas laterais do campo, principalmente não só com os laterais, mas pelas laterais do campo, o que envolve atacantes e meias, infelizmente ele ficou com uma função restrita em razão da própria condição que apresentamos. É difícil, eu não vou falar nada sobre a arbitragem, mas eu acho que não está satisfazendo, de um modo geral, nenhuma equipe no futebol brasileiro. Nós sempre que ter cuidados com tudo isso aí. Boa noite, Dorival. Rafael Melo, do canal Rafa Melo.
Me permita fugir um pouco do jogo de hoje. O Arrascaeta, no jogo contra o Vélez, ele saiu reclamando de dores no pubis. Eu queria saber como é que está a situação do uruguaio para esse duelo de quarta-feira e queria que você já projetasse esse confronto tão importante que pode te levar à segunda final em pouco tempo, né, em 3 meses de Flamengo. Nós temos que ter um jogo desenvolvido com muito cuidado. Eu acho que tudo que tem acontecido, nós temos pensado muito em todas as situações. A Arrascaeta, ele jogaria 4 partidas em sequência, se fizesse a partida de hoje também. Nós estamos tentando, não é poupá-lo, mas evitar que uma situação se agrave. Por isso, nós estamos tendo todo o cuidado possível com alguns jogadores, para que não aconteça o que tem acontecido na maioria dos jogos que nós temos acompanhado, sempre um jogador saindo com uma fisgada em algum local. E isso aí está mostrando o quanto é desgastante. Não o ano que nós estamos fazendo, mas os 2 anos de competições. O número de jogos absurdos, e isso aí a gente já não vai mais falar a respeito, porque eu acho que isso tem desgastado muito e minado a capacidade das equipes de restabelecerem as suas equipes principais. A prova disso, São Paulo hoje jogou com uma equipe totalmente modificada. Palmeiras, na rodada anterior, jogou com uma equipe totalmente modificada. Quer dizer, será que nós estávamos errados esse período todo que nós assim o fizemos? Aí exigiram a equipe principal contra o Ceará. Se tivéssemos feito, vocês viram a exigência do jogo do Vélez no meio de semana? Será que teríamos o fôlego que tivemos para virar aquela partida? Então é por isso que eu questiono muito e sigo aquilo que todos nós programamos internamente. Nós temos um departamento que trabalha único e exclusivamente com isso e nos respalda em todos os aspectos, em todos os sentidos, com muitos dados, para que nós possamos colocar em campo a melhor equipe possível e que na semana seguinte ou na rodada seguinte nós tenhamos também uma equipe preparada tão quanto a que esteve em campo hoje, na quarta-feira, no domingo anterior. Então, tudo que é feito lá é feito com os pés no chão, respaldados e principalmente municiados de todas as informações para que possamos sempre colocar o melhor grupo possível em campo em busca de resultados. E vinham acontecendo sempre, à exceção dessas 2 últimas rodadas, a equipe vinha demonstrando uma segurança, um equilíbrio, uma produtividade muito alta. Não é por causa de 2 resultados que nós vamos abrir mão de tudo que está sendo feito. Por isso, esse cuidado. Sem lesões, com a equipe inteira, integrada e todo mundo jogando, satisfeitos e buscando as melhores condições possíveis. Dorival, Wesley Ramon, Portal Urubu Interativo. O Flamengo hoje está a 9 pontos do Palmeiras, que é o líder da competição, e caiu para a 3ª posição do campeonato. Queria que você falasse se ainda acredita no título da competição. Olha, nós temos 11 rodadas a serem jogadas. E tudo pode acontecer. Assim como o Palmeiras for confirmar a condição que apresenta nesse momento, que é uma diferença respeitável. Mas vocês já viram muitas viradas em vários campeonatos brasileiros. Aconteceu isso com o próprio Flamengo em 2009, era o 14º colocado, e em 2020, exatamente, obrigado, Juan. Em 2020, da mesma forma. Então, vamos ter calma, paciência, continuarmos trabalhando com os pés no chão, alicerçados em cima dos números que nos são passados e das condições de cada jogador. Eu gostaria de ter uma equipe sempre atuando em todas as partidas, mas com essa loucura que são as nossas competições, impossível de fazê-lo. Em respeito ao torcedor, eu tento colocar a melhor equipe possível em campo, sempre em condições de poder dar uma resposta. Até porque a grande maioria dos jogadores tem entrado sempre, ainda que não iniciem as partidas principais. Dorival, última pergunta aqui à sua esquerda. Boa noite, Dorival, tudo bem? Sidão Marinho da Litoral News. Quarta-feira o Flamengo tem um desafio pela Copa do Brasil, venceu a primeira por 3-1 fora de casa. O rival, São Paulo, teve algo bem semelhante na Copa Sul-Americana. Perdeu a primeira por 3-1 para o Atlético aqui de Goiânia e na volta conseguiu reverter a situação, está classificado para a final. Você teme alguma coisa para esse jogo da quarta-feira? Como seu time está se preparando? Queria que você fizesse uma análise, por favor, do próximo compromisso. Olha, eu acho que existe sempre uma ansiedade para quem joga.
mesmo tendo um resultado como esse favorável, o futebol, ele prega peças. Do outro lado tem uma equipe muito bem preparada, treinada e com qualidades. A equipe que é finalista do Campeonato Sul-Americano. Então não é por um acaso que está na situação em que está. Teremos um grande jogo, podem ter certeza disso. Isso aí serve de alerta para a nossa equipe, para que não cheguemos num momento como esse, em desigualdade de condições. Por isso que vai a campo a melhor equipe possível. Caso tenhamos algum problema com algum dos jogadores, eu não hesitarei em mudar, porque eu quero uma equipe inteira em campo para poder jogar um jogo de alto nível, que vai com certeza ter um nível de exigência muito alto. E nós deveremos e teremos condições de estarmos ainda melhor preparados do que na primeira partida. É isso que eu espero que aconteça, porque nós conhecemos o nosso adversário e sabemos o potencial que tem. Vamos, não pá! Vai! Quase acordando a filha dela. Eu postando o Reels aqui da de Blase. Pô, mas quase sai esse gol, hein? Não, mas que lançamento da Luiz, cara. Ele já errou de não deixar a bola quicar. Ah, deu mole. Mas também é campinho, hein? Eu acho que ali era direto, sei lá, dava não, um olha só, ele... Obrigado, água, tá? Mas ele foi bem, ele não foi egoísta, ele quis... Foi Cebolinha, né? Foi, Cebola. Aqui, ó, Cebolinha aqui. Confirmou hoje de manhã. Olha aí, ó. Cebolinha fez a jogada ali ainda agora. E aí Cebolinha aqui também, ó. Olha só. Calabresa, Portuguesa com borda de catupiry. O Arnaldo mandando ver aí, ó. Fominha. Dá logo. Olha o gol, hein? Eu comendo pizza, hein? Meu Deus, cara. Mini míssil virou foguete da NASA. Foguete da NASA é a melhor definição. Melhor dessa Copa. Não. O cara escorregou. Acabou com o Flamengo. Agora a gente vai ter que fazer 2 gols. Mas, cara, o cara ficou livre ali mais tempão. Não, ele tava visível que ele tava sozinho aqui. Caralho, ele estava sozinho! Ele tava sozinho, 1 minuto, 2 minutos. Acabou o Brasileiro. O Pedro Raul matou a bola, segurou, encostou. Acabou. Porra. O Pedro Raul ainda demorou. Caralho, Acabou. demorou ainda, mano. Acabou, você não foi, acabou. Olha que merda. Você não foi. A culpa é sua, Isabelle. A culpa é sua. Ela tem ido e tem ganho, pô. Não, pior é que eu tô... Pontos, não, juro pra você, todos os jogos que eu fui, eu não perdi um. Cara, na moral, velho. Todos que eu fui. Vergonhoso. Acabou o Campeonato Brasileiro pro Flamengo. Velho, você foi em todos os jogos com o Paulo Souza terreno todos. Para com essa... Velho, Não. Cara, Depois do Dorival. velho. Não, depois do Dorival acabou. Por causa do Dorival, cara, porque o trabalho tá bom, velho. Não é. Peraí. Acabou o Brasileiro pro Flamengo. Inacreditável isso. Você tava na derrota pro Inter que eu vi. 10 pontos. Tá doido. Eu tava, e depois acabou. Mas mudou 10 a era. pontos, é surreal. Voltou pros 10 pontos, velho. Voltou pros 10 pontos. A porra da dancinha, filho cara. Da mãe, né? Filho da mãe, né? Qual é a dancinha? O técnico lá, o... Técnico. Porra, tem que tomar virada. Tem que tomar virada, porra. Eu falei que vai ser 2 a 1. Ainda falta fazer 2. 10 minutos aí, 15 minutos com acréscimo. Vambora. O tava no meio da área marcando o pivô. Não, ainda dá, juro. Mas assim, pô, cara, inacreditável. A gente tomou gol no lado que tem 2 laterais. Exatamente, cara. Rodinei, E o cara sozinho, mano. O cara tava sozinho pra chutar, cara. O Pedro Raul deu no pé do cara, o cara sozinho pra chutar, cara. Ô, porra! É gol, porra! Foi não. Vai tomar no cu. Meu Deus. Não. Deu mão, né? Chama o bar. Deu mão. Falta de ataque é Deu teu. mão. É isso que aí, ó, o Goiás reclamando de arbitragem. Goiás ficou reclamando de arbitragem hoje cedo. Falta de ataque aonde, porra? Calma aí. Não, Que o Léo isso? não. Bicho, Não, vai o Léo meteu a cabeça na bola, Não, irmão. peraí. O Léo meteu a cabeça na bola. Vai tomar no Mano, cu. é um absurdo. Não. Foi antes, cara. Ele toca a cabeça na bola antes do goleiro pegar. Não existe. Caralho! Não, o Léo não encostou nele. O Léo não encostou nele. O maluco não dá esse gol, é absurdo. Vai tomar no cu. Isso é absurdo. Isso foi a pressão do Goiás lá, porra. Foi a pressão que eles botaram hoje. Não. Chega abrindo a bola, caralho! Ah, puta que o pariu. Chega, deu. Fecha as portas. Isso é vergonhoso, maluco. Isso é vergonhoso. Mano, Isso é vergonhoso. Tinha nem que provar, é um porra. absurdo. O Léo não encostou no goleiro, irmão. O Léo não encosta no goleiro. É um absurdo. O Léo não encosta no goleiro, velho.
É um absurdo. Bora, meu filho! Cadê a porra do VAR? Já tá no VAR, tá chamando. Se chamou é porque. Eita. Se chamou é porque o VAR É, viu se que não chamou, foi. é gol. O VAR viu que não foi, velho. Não, cara, se o não VAR faz não sentido. der. E não, você viu o sinal que ele VAR fez? não der, Porra, O ele sinal deu que ele isso aqui, fez não, é completamente errado. Filha, perdão. Não tem a bola dominada nas mãos. Mamãe e Dindo são meio doidos, né, Maria? Bicho, o Léo tá na frente dele, como que ele tem a bola dominada na Caralho, mão, se eu velho? tô lá, eu desço essa porra abaixo. Irmão, o Léo tá na frente. Velho, o Léo entra na frente do Tadeu. Como é que ele tá com a bola na mão, velho? Cara, ele simplesmente frangou. Foi frango do Tadeu, porra. Olha lá, Foi frango do Tadeu. Ali, caralho. Ele que perdeu a Ele bola. não segurou a bola Vai em nenhum tomar no momento. cu. E ela Ele fala não encaixou ainda- a bola em nenhum momento, Ela falou velho. que tava com domínio da bola. Que isso, inacreditável. Que absurdo. Ele não Mas eu te encaixa a falo bola. que essas comentaristas sacaneiam, porra. Sabem porra nenhuma. Peraí. Não tô aguentando, cara. Não é possível. Mano, não é possível como é que essa pode, mulher quer cara? falar assim. Foi antes, cara. Foi antes, cara. Pelo menos Eu isso tô o Marinho tá acreditando fazendo. que Que essa zumba mulher lá, tá Marinho. fazendo isso. Diegão, vambora, Diegão, vai. Que zumba ele lá, Diegão, bora. Isso aí, Diego Alves, fazendo alguma coisa, bicho. Bora trabalhar um pouco, porra. Diego Alves tá muito de férias. É, porra. O Diego, por favor. Não, e Diego é levanta goleiro. essa Tava em coisa. disputa, pô. Óbvio que tava em disputa. O Diego É óbvio goleiro, que tava em... caralho. Mano, Bicho, a bola não toca, não. O Vilani tá constrangido. É gol, porra! Cara, mais 9 pontos são 3 derrotas. São 3 derrotas, entendeu? Dá ainda, cara. Só a pausa da hidratação foi 5, não foi não? 9 ou 7, dá Foi, mais ou menos. mas assim. Mas ele não parou, não? Rodou? Aqui na TV não. Rodou. Tá rodando. Cara, eu vou falar o seguinte, esse gol do Flamengo, que absurdo esse comentário da Fernanda Colombo. Que absurdo, velho, na moral. É inadmissível ela falar que a bola tava sob domínio do goleiro. Né? Respeito totalmente o trabalho dela como comentarista e tudo mais, mas, cara, não é possível. Ela tá comentando na Sport TV. Gol do Flamengo aí, né? Empate, o Flamengo fica muito complicado no campeonato. É inacreditável o árbitro ainda levar pro VAR um gol desse, um gol claríssimo desse, né? É surreal, não tinha a menor necessidade de ir pro VAR. Tô revoltado com o futebol que o Flamengo apresentou hoje, muito mal o time hoje, muito mal o time B hoje. Agora, que comentário maluco esse, tanto da Fernanda Colombo quanto do... cara, comentário absurdo, tá ligado? Porque, cara, é inacreditável. Qualquer um via que a bola bateu na cabeça do jogador do Flamengo. Não tem como. Tadeu não tinha domínio da bola. Não tinha nenhum domínio da bola. É surreal, é surreal. Tô mais calmo aqui agora, mas o Flamengo precisa desse gol aí, cara. Tem mais 5 minutos aí. Complicado. 8 minutos só? Foi pouco, Só, né? só 8. Foi pouco, cara. 8 minutos só? Jogo horroroso, cara. Dá? Rápido, Santos, porra! Aí, porra!